E aí, pessoal, estamos aqui no Quintal do Ó, uma tarde deliciosa, com dois autores incríveis que vão falar pra gente sobre um assunto pra lá de interessante, Exu, aquele guardião querido que acompanha cada um de nós. Então, estou aqui com o Marco, com o Sérgio Lapastina, que vão contar um pouquinho pra gente sobre o lançamento desses livros incríveis. Tudo bem, Marco? Tudo bem, Lapa? Tudo bem, obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, Cássia, obrigado, Thiago, da rádio, obrigado por estar recebendo a gente, vai ser um prazer, vai ser muito gostoso bater um passo. Os dois estão lançando o livro sobre o mistério Exu Capa Preta. É assim, polêmico e interessante, e a gente quer ficar com você até o final dessa transmissão, porque eles têm muito o que contar. Bastante coisa, hein? Vai aprender bastante coisa. Marco, como é que foi isso? Vamos começar. Como os dois têm muito o que falar, cada um sobre o seu livro, cada um sobre o seu guardião, nós vamos começar aqui com o Marco. Como é que foi a história? Como é que você começou a escrever livro? Nossa, foi repentino assim, né? Eu tive muito tempo, mais de 20 anos da Umbanda, dentro da Umbanda, sou sacerdote umbandista, né? Conheci a Umbanda há muito tempo, então vivenciei muita coisa na Umbanda. E chegou um tempo que pra mim, eu falei, eu preciso fazer um pouco mais. Eu preciso, tudo que eu aprendi, eu tenho que deixar isso daí guardado de alguma forma para que outras pessoas também aprendam. Me senti um pouco egoísta de tudo que eu aprendi, deixar realmente se perder e ninguém mais ouvir falar sobre, principalmente sobre a parte da Umbanda de raiz, sobre o conhecimento da raiz da Umbanda, né? Então eu fazia, eu preciso marcar isso. E até uma forma como gratidão para as entidades de luz, o que é realmente o mistério deles, deixar bem guardado isso daí. Foi aí que eu comecei a escrever um livro, né? O primeiro livro que eu escrevi não foi o do Guardião Exu Capa Preta. O primeiro livro que eu escrevi chama-se Diário de um Umbandista. Esse livro fala sobre o mistério da Umbanda assim, de ponta a ponta. Você conhecer, desde você entrar na religião de Umbanda até você sair como sacerdote umbandista. É importante que todo mundo saiba que os livros, eles podem ser adquiridos através da internet. Vocês podem entrar em contato com a rádio, que a rádio vai poder indicar para vocês. E pode mandar direto o pedido para os autores. Depois, no final, a gente vai deixar aqui o Instagram de cada um, para que eles possam despachar para vocês para todo o país, tá? Sérgio Lapastina, jornalista há mais de 30 anos. Como é que foi que você foi escrever sobre o mistério Exu Capa Preta? Na verdade, Cássia, diferente do que muitas pessoas chegam na Umbanda ou pelo amor ou pela dor, eu nasci na Umbanda. Minha mãe já tinha um centro de Umbanda tradicional, aquela Umbanda de mesa, como era nos tempos do Pai Zélio. E eu sempre vivi nesse mundo da Umbanda, o contato com as entidades, o contato com essa maravilha que é o lado espiritual. E justamente por ser jornalista, eu sempre me interessei muito pela história das minhas entidades. Eu queria saber como que elas chegaram a esse ponto maravilhoso, como que elas chegaram a esse nível de ser uma entidade de luz, de dar o prazer, de dar a honra da gente trabalhar com eles, fazendo bem. Porque Umbanda só faz o bem. Diferente do que muita gente pensa, né, que Umbanda é magia negra, que Umbanda serve para separar casais, para trazer o amor que está longe. Umbanda é só para fazer o bem, absolutamente mais nada. E aí eu comecei, o meu primeiro livro foi o Frei Bolinha, que é a história de um dos meus guias, que é um guia que trabalha na corrente médica comigo. E logo em seguida o Capa Preta já começou a me passar a história. E hoje eu tenho o prazer de estar partilhando com todo mundo a história de um guardião Capa Preta de destino, que é um trono ligado ao trono de Pai Obaloaê, ao trono da evolução. O destino nosso está traçado, mas a gente tem ajuda de muitos guias para que a gente possa cumprir o nosso destino. E essa é a missão desse Capa Preta que me acompanha, nos ajudar a cumprir o nosso destino. Ah, bacana, feitas as apresentações aí dos dois autores que tem toda uma história de vida, uma história na Umbanda. Todo mundo que está assistindo, acredito que tem assim a sua paixão, todo o seu carinho pela Umbanda. Vamos direto ao ponto. Nós estamos falando de um mistério. E por ser um mistério, ele traz várias revelações para cada um daqueles que recebe essa bênção de estar diante desse mistério. Então, o Marx tem uma história para contar e o Sérgio Lapastina tem outra. Vamos lá, mas como é que é a sua história
do Exu Capa Preta? Exu Capa Preta, hein? Como é que eu conheci o Exu Capa Preta? Foi assim, comecei lá o desenvolvimento, lá onde eu trabalhava, na casa espiritual que eu trabalhava, e eu comecei a receber a manifestação do Exu, né? Durante o desenvolvimento e tudo mais, né? E eu percebi que ele pedia uma cobertura na cabeça, né? Que ele pedia como se fosse um véu, como se fosse uma cobertura na cabeça. E na hora que perguntaram para ele qual o nome do senhor, né? Você vem representando qual linha, qual o seu nome? Ele falou Exu Capa Preta. E eu já recebi o primeiro susto, né? Que eu falei assim, nossa, mas peraí, Exu Capa Preta a gente sempre vê as imagens com a cartola, com a bengala. E eu tô sentindo a presença dele, tô sentindo ele junto comigo, mas cobrindo a cabeça, né? Botando um capuz em cima. E ele se manifesta falando Exu Capa Preta. Então criou-se uma dúvida, né? Criou-se uma incógnita muito grande desde a primeira manifestação do Exu que eu conheci e comecei a trabalhar com ele, né? E foi descobrindo essa entidade maravilhosa e se aproximando de você lá, pai. Como é que Na foi verdade, isso? a primeira vez que eu recebi o meu Exu foi numa cachoeira. Depois de muito tempo estudando, eu descobri que o nosso Exu de trabalho ele está muito ligado ao nosso orixá Juntó. Eu sou filho de Bambaluaê, orixá de frente, e de Mãe Oxum, como orixá Juntó. Eu não sabia disso. Verdade. E apesar desse capa preta ser um capa preta de Obaluauê, ele veio de uma cachoeira, ou seja, ele veio do ponto de força de Mãe Oxum. Ele trabalha com uma magia muito forte de aproximação, uma magia de união, que é o mistério de Mãe Oxum, a união, o amor, a prosperidade. Ele trabalha muito em você cumprir o seu destino, mas com prosperidade. Porque cumprir o destino simplesmente passando por essa encarnação é perda de tempo. O que esse capa preta faz? Ele te dá todas as condições para que você cumpra o seu destino com prosperidade, sendo feliz. Uma das grandes frases que ele fala é o seguinte: quando você fizer a passagem, a primeira pergunta que vou te fazer é: você foi feliz nessa encarnação? Se você tiver sido feliz, aí você continua. Se não tiver sido feliz, nem adianta continuar. E uma das coisas que a gente queria deixar clara aqui, eu tenho certeza que eu e vocês que somos umbandistas, é que a gente não está aqui para pregar a verdade absoluta. A gente está aqui para contar as nossas histórias e falar, e assim, com isso, tá auxiliando outras pessoas a entender e a se aproximar de seus Exus, não é? Então essas nossas histórias que sirvam sim de iluminação, que sirvam de orientação, que sirvam de ajuda. É só isso que a gente quer. A gente não está aqui para pregar nenhuma verdade absoluta. Aqui de volta à Rádio Toques de Axé, continuando a conversa aqui com o Sérgio Lapastina e com o Marco Vasques. Vamos lá, estamos falando sobre o mistério Exu Guardião Capa Preta. Vamos direto ao ponto? Como é que é essa história? Conta a história. Eu quero saber, assim, não é spoiler, não vai dar um spoiler. Não vai dar spoiler, vai estragar o livro. Dá uma sinopse, assim. Vamos lá. Tá. O mistério Exu Capa Preta, ele revela muito sobre, vamos dizer assim, qual que é a linha que ele trabalha, como que ele trabalha. A gente às vezes fala assim de alguma linha de Exu, mas a gente nunca sabe como que é por trás das câmeras, vamos dizer assim, né? Aqui eu estou conversando com a Cássia, estou conversando com o Sérgio, mas para que isso aconteça precisa de um cara atrás das câmeras, que é o nosso Thiago da Rádio Toques de Axé. Mas nos Exus também, a gente só vê os Exus incorporados, bonitinhos, né? Lá fazendo o trabalho deles, lá dentro das casas espirituais. Mas como é que é após isso, pós-trabalho? Como é que é eles descendo para os seus locais, eles descendo para os domínios deles, vamos dizer assim, né? Os domínios dele, como é que é isso? E o livro retrata bem isso. Como que é o domínio de um Exu Capa Preta? O que ele faz? Quais são suas obrigações? Será que ele fica fazendo mal para os outros, matando os outros, cortando cabeça de galinha? O que ele faz, né? Então mostra todos os objetivos, todas as obrigações, tudo que ele tem para fazer depois do pós-gira, né? E às vezes, muitas vezes antes, a preparação para que uma gira aconteça. Meu Deus, Sérgio. O meu ele já segue por uma linha um pouco diferente. O Capa preferiu passar o como que ele se tornou um guardião Capa Preta.
ele encarnado, ele era um mago, ele tinha as suas responsabilidades na sua comunidade, e o quanto que essa magia propiciou de benefícios para ele, para os seus, e quanto proporcionou de inveja para que as pessoas queriam conhecer essa magia. Como que foi, eu não diria a queda dele, mas como que foi a passagem dele, a entrada dele no mundo espiritual, o quanto que ele sofreu e o quanto ele não se entregou. Quanto tempo você levou para escrever esse livro? O do Capa, o do Frei Bolinha foi bem rápido. O Frei Bolinha eu escrevi em 2, 3 meses. O Capa foi quase 1 ano para ele me passar tudo isso, porque é muito difícil. Até para ele era difícil lembrar de tudo isso, como que ele me passava. Ele me passava muito aos poucos e não necessariamente na sequência do livro. Ele me passava às vezes um capítulo no início, um capítulo no final. E você sofreu? Não foi sofrimento, foi uma admiração ainda maior que eu tenho hoje por ele ter passado por tudo que ele passou, por ele ter vencido tudo que ele venceu e como que ele se tornou um Exu capa preta, o porquê um capa preta, ele poderia ter tornado um Exu de qualquer linha, o como que o Orixá Exu, que apesar de ele ser um Exu de Obaloauê com Mamãe Oxum, ele obviamente se reporta ao Orixá Exu, o porquê um capa preta. Pera lá, para por aí que a gente não vai dar spoiler. Daí vocês vão comprar o livro e vocês vão ler. Se você sofreu, como é que foi essa coisa de você ouvir ele contar a história dele, se foi doído, se Eu foi sofri, feliz? sofri de alegria, sofri de felicidade, né? Você falou o tempo de que ele escreveu o livro, eu vou falar para você, eu escrevi em menos de um mês, acho que 15 a 20 dias eu escrevi o livro. Eu tive uma bênção maravilhosa, né? Porque como eu falei para você, como a gente conversou no começo, eu falei que eu precisava levar essa informação sobre cada entidade. E eu prometi para eles que eu ia escrever sobre cada entidade. Né? Então eu já escrevi sobre o seu Capa Preta, escrevi sobre o Preto Velho, estou agora quase finalizando o dos baianos. Eu prometi que ia escrever de cada entidade. Quando eu falei assim, eu vou falar sobre o Capa Preta, ele falou, então senta e escreve. Então foi uma clara audiência, né, que eu tive. Então em 15 a 20 dias eu já fui escrevendo, fui falando, fui sentindo, aquele negócio foi crescendo dentro de mim e para mim foi uma felicidade muito grande de estar podendo receber isso daí do que eles trazem pra gente. Eu tenho um amor muito grande pelas entidades de Umbanda, pelo amor por eles, porque eu era uma pessoa que sofria muito na adolescência e na hora quando eu cresci através do mistério da Umbanda, hoje eu falo assim, eu tenho que de alguma forma agradecer. E quando eu recebi esse presente de falar sobre o mistério dele, poder ter o direito, né, vamos dizer assim, ter o direito de falar sobre o mistério Capa Preta, para mim foi muita alegria, muita felicidade, de não dormir, mas por felicidade, por gratidão e amor, por ter o direito de escrever sobre esse mistério. Para mim foi maravilhoso. Eu acho que vai ser assim um problema se a gente não falar um pouquinho dessas histórias, porque eu tenho certeza que o pessoal vai ficar mordido. Então assim, se quer adquirir os livros, entre em contato com a rádio, entre em contato com os autores, eles despacham para vocês. Mas a gente vai contar um pouquinho dessas histórias sim. Principalmente porque os dois livros se encontram. Os dois tranca-ruas, desculpa, Capa Preta, olha lá, é porque eu devo estar acompanhada. Os dois Capa Preta, eles se encontram e nesse encontro a gente vai ter que contar um pouquinho para vocês. Como que foi isso? Isso eu foi demais. Não acreditei. Eu criei uma amizade muito grande com o Sérgio Lapacina, né, uma amizade muito bacana e ele escreveu o livro, faz mais de um ano que o livro do Capa Preta está feito. E ele veio com esse propósito, ele falou, Marco, olha o que eu escrevi, falando sobre o Capa Preta. Eu falei, que lindo, maravilhoso, e eu gostaria que você fizesse o prefácio do livro. Eu falei, nossa, obrigado Sérgio, obrigado pela consideração, vou escrever o prefácio. Só que pra gente escrever o prefácio, eu vou ter que primeiramente ler o livro. Ele falou, você lê o livro pra mim? Eu falei, eu leio, e depois você fala a respeito? Falo. E quando eu comecei a ler o livro, eu percebi quase... Depois de 3/4 da história, aparece o guardião a qual eu escrevi o livro, aparece dentro do livro do Guardião do Destino. E isso me surpreendeu muito. Eu falei, poxa... O que ele está fazendo aí?
é você mesmo, e continuei lendo. Eu sentia, né? Porque eu acho que assim, um livro de Umbanda, um livro de espiritualidade, não é um livro que você lê assim, como se tivesse para você lendo revista no metrô, né? Eu acho que toda vez que você abre um livro desse, você pode ter a oportunidade de ler, né? Você entra dentro desse mistério. E eu senti, eu falei, peraí, ele está falando sobre um Exu capa preta, eu estou sentindo que é o meu, mas continuei lendo o livro. Aí até que quase no final ele firma a presença do Exu capa preta, ao qual eu escrevi o livro dentro desse mistério. Conta esse pedacinho, só esse pedacinho. Isso se dá realmente, como o Marco falou, mas pro final do livro, depois que ele desencarna, depois que ele passa por tudo que ele tem que passar, quando ele começa a recuperação dele, ele se encontra com o mestre de magia dele, como eu disse no começo, ele é um mago, ele se encontra com o mestre de magia, e é esse mestre de magia, que é um oriental, que ele dá início ao processo de recuperação desse espírito e começa a firmá-lo como um Exu. E ele convoca um Exu para que venha dar suporte para ele. Esse Exu que ele convoca é o Guardião Exu Capa Preta do Oriente. Por ele ser um mestre do Oriente, ele convoca um Capa Preta do Oriente para dar essa sustentação, e é o Capa Preta do Marco. E isso para mim foi muito impressionante, né? Não esperava, né? Não estava programado. Mas nada na espiritualidade. Vai saber se o nosso encontro lá atrás, há sei lá quantos anos, essa amizade já não foi programada para que chegasse nesse ponto e essa obra tivesse a fundamentação que ela tem. Porque uma coisa muito importante, o Capa me passou esse livro devagar, mas com muita fundamentação. Ele foi fundamentando ponto a ponto. Até porque você é São Tomé, né? Você tem que ir comprovando. Exatamente. Não, e assim, ele fala exatamente cada passagem da formação desse espírito como mago, o que ele passou pelos planos da existência, todo o ensinamento dele. Então, como eu disse antes, tudo na Umbanda tem fundamento, tudo na Umbanda tem explicação, nada é acaso. A maneira como você acende uma vela, se você estiver numa gira e perguntar para que essa vela, para que essa pemba, o que tem nesse ponto riscado, as entidades vão te explicar. Nada na Umbanda é aleatório, nada na Umbanda isso é mistério, você não pode saber. Vou puxar esse fio do que você tá falando. Se alguém falar para você não pode saber isso, tenha certeza que o médium não sabe. Porque tudo na Umbanda é feito para evolução. E esse livro veio para minha evolução, sem dúvida alguma, e para a evolução do conceito do mistério capa preta. Vou puxar esse fio e vamos falar um pouquinho, né? Queria que o Marco falasse um pouquinho sobre essa questão do mistério capa preta e sobre a questão dos tronos do mistério capa preta, que a gente estava conversando antes de começar. Então vamos falar para o pessoal que não sabe, ou que esqueceu, ou que leu e não entendeu, como é que é essa questão dos tronos do mistério capa preta? Quando você fala de capa preta, você fala de um mistério que guarda muito sabedoria, que guarda muito assim a presença dele, né? Então quando você fala de capa preta, você fala dos antigos lordes, né? Dos antigos donos de fazenda, dos donos que trabalhavam na Europa antiga lá, que viviam com aqueles ternos, com aquelas capas enormes. Então eram pessoas de alta classe. E o mistério da capa preta vem com esse manifesto de levar o conhecimento de Exu, não como um Exu, como um ser rampeiro, um ser que vive na lama, mas sim como o Exu capa preta, aquele que se veste bem. Se você for pegar os médios de Exu capa preta, eles não ficam com qualquer roupa. Para ele se manifestar um Exu capa preta, ele tem que estar alinhado, ele tem que estar, né, afinado com a sua roupa. Você não consegue receber um Exu capa preta com qualquer roupa. Não tem como isso daí, né? Então ele tem essa característica de posição. E ele é muito firme nas suas decisões, nas suas escolhas, né? E além disso, se a gente for pegar em tempos remotos, tempos atrás aí, nós vemos até mesmo aquele uso da capa como uma proteção para viajantes, para aqueles que viviam nas estradas, aqueles que andavam a cavalo, né? E que que dormiam ao relento. Então eles tinham que se cobrir com a capa como uma forma de proteção.
E ele traz esse mistério dentro também da espiritualidade, dentro do mistério da Umbanda, da religião de Umbanda, mostrando um Lorde que não é porque é um guardião, um Exu, que ele tem que ser De qualquer jeito, cruzado, largado. Não é. Ele vem com postura reta, ele vem como um Lorde. Esse é o grande mistério dele. Quais são as características ainda com o Marco do médium de um Exu capa preta? Aí depende, né? Porque na linha de capa preta tem vários caminhos, né? Você tem o Exu capa preta que trabalha dentro do mistério do Oxalá, você tem o Exu capa preta que trabalha no mistério do Oxum, você tem o Exu capa preta que trabalha nos 14 orixás de Umbanda. Porque pra gente entender mistério Exu, a gente tem que entender o nome que a gente chama, né, de guardião. Eles guardam mistérios, tá? Então o guardião Exu capa preta, ele guarda o mistério da fé, de Oxalá, ele guarda o mistério de amor, de Oxum, então ele complementa isso em todos os mistérios. Então ele está presente, nós vamos achar Exu capa preta das encruzilhadas, nós vamos achar Exu capa preta da Calunga, nós vamos achar Exu capa preta dos mares, Exu capa preta das matas, né? Vamos achar Exu capa preta do Oriente, vamos achar Exu capa preta do destino, e vamos achar diversas linhas de Exu capa preta. Que é esse o mistério, vamos dizer assim, o sobrenome dele, né? Eu falar Exu capa preta é a base disso daí, mas quando a gente pega o sobrenome deles, nós vamos saber a que força que ele trabalha, a qual mistério que ele trabalha. E eu falo para vocês com maior segurança, eles trabalham na esquerda, guardando a esquerda de todos os orixás. E aí, tem uma Exu coisa- capa preta do destino? E Quais as características? complementando o que o Marco colocou, mais do que tem sobrenomes que são claros. Exu capa preta das matas, é um Exu capa preta ligada ao orixá Exu, obviamente, mas a Pai Oxóssi. Exu capa preta dos mares, a Mãe Iemanjá. Mas existem os cruzados. O Exu capa preta do destino é um Exu cruzado. Ele trabalha na linha de Pai Obaluaê, que o destino é algo da evolução da pessoa, mas também no trono do amor. Porque o destino, você precisa entender, compreender esse seu destino e precisa prosperar nesse destino. A missão dele é fazer você chegar no seu destino prosperando. Diferente de diversos Exus que são duros, são Exus mais secos, o Cavaleiro do Destino é um Exu mais amoroso. Ele é um Exu mais envolvente. E esse trabalho dele envolvendo, conversando, ele vai abrindo o mental da pessoa e abrindo, fazendo com que você mesmo descubra as oportunidades da sua evolução. Que é bem característica de Exu, né? Exato. O guardião faz com que você descubra A vitalidade, dentro de você. na verdade assim, Exu trabalha no trono da vitalidade. Para que você possa ter vitalidade na sua vida, você tem que ter desejo, você tem que ter intenção, Pombagira, Exu Mirim, tem que ter vontade, Pombagira Mirim, interesses, você tem que se abrir para cumprir o seu destino. O seu destino não é algo que você está fora dele. Você não vai pedir nunca, abre o meu caminho, o seu caminho está aberto. O caminho de todos nós Fica está a dica aí aberto. para quem chega na frente de um O que Exu, você de tem uma que pombagira. fazer, exato. Você tem que fazer é o seguinte: me coloca no meu destino, faz eu caminhar reto no meu destino. Esse meu caminho está aberto, o caminho de ninguém está fechado. Basta você saber caminhar, saber andar, saber evoluir, saber aproveitar oportunidades. E isso Exu faz melhor do que ninguém. E as características do Capa Preta do Oriente? Capa preta do Oriente, qual as características dele, hein? Tem que ler o livro, né? Olha lá, eu querendo Um tirar a pouquinho só, Marco, informação. um pouquinho. Só um Tá pouquinho. tudo minuciado dentro do livro. Você que queira conhecer, adquira o livro aí que a gente está trabalhando, né? Tem tudo minuciado sobre o mistério dele, né? As características, inclusive até no livro, uma coisa que eu faço aí que às vezes é difícil de você ver, mas nós temos uma oração para entrar dentro do mistério do Exu Capa Preta do Oriente. Então você que queira se conectar ao Exu Capa Preta do Oriente, tem lá uma oração, tem como fazer essa oferenda para ele e como entrar dentro desse mistério. É né? didático, então. Bem. Uma outra Bastante. coisa que eu acho muito interessante, que conversando com o Marco, até antes do lançamento do livro, a gente comentou, existem centros, e sem crítica nenhuma, por favor, tá, gente? Mas existem linhas que trabalham muito a questão da oferenda na Umbanda.
Oferenda é importante? Sim, é muito importante, tem todo sentido. Só que tem que saber fazer uma oferenda. Não adianta você chegar num ponto de força, chegar lá, colocar um padê, acender uma vela, colocar um marafo, um charuto. Valeu aí, hein, Exu, dá o que eu quero. E sair correndo de medo. Sair correndo ainda. de medo. Quer dizer, não vai funcionar. Não vai. O meu Exu, o meu capa, eu falo meu capa, dizendo que eu sou dele, na verdade, ele pede muito pouco oferenda. Quase nada, quase nada. Você entende isso como um grau de evolução? Eu entendo isso como uma... Me entenda. Ele pede, me entenda. Esteja comigo. Exu depende daquela oferenda? Não. A oferenda fortalece, sem dúvida alguma. Mas ele pediu, acho que... eu vou fazer 54 anos, acho que se ele pediu 2, 3 oferendas, foi muito. E oferendas simples. Nada daquelas coisas enormes. Agora, o que acontece? E eu um dia conversando com o Marco, eu falei, pô Marco, eu não sei, o capa pede tão pouco oferenda. Qual foi a tua resposta? O meu também, igual. Ou seja, pode ser um grau de evolução desses Eu entendo espíritos. como um grau de evolução. Não. Pode ser uma Sim, coisa, gente. A oferenda é uma dele somos conexão. nós. Ela faz a Oferenda. conexão, né? Ela conecta você com a sua entidade. Agora, se você ama a sua entidade, se você Essa é a respeita, evolução, a evolução né? da Se você sintonia, aceita essa né? sintonia dele, você não precisa disso. Sabe qual é a maior oferenda que ele pede? A nossa postura. Postura A do maior dia a dia. oferenda que você pode Postura dar. digna E não do somente dia a para um dia. Exu, Por isso tá, é o gente? capa preta. Exatamente. Nossa postura. Ou seja, mas isso você pode fazer pro teu preto velho, pro teu caboclo, pro teu cigano, pro teu baiano, teu marinheiro, teu herê, tua pombagira, teu boiadeiro, para todas as linhas. Você faz o quê? Ofereça a sua postura de vida como uma oferenda para ele. Dia a dia, não só O dentro seu do dia a terreiro, dia. não só incorporado. A gira não de só Umbanda, hora que vai aí trabalhar. eu vou lembrar um pouco do meu preto velho, que ele fala o seguinte: a gira de Umbanda não começa naquele dia determinado Às 8 horas em ponto. e não da segunda, termina da terça ou da quarta. e não termina quando a gente saúda o congá. A Umbanda começa, na verdade, quando você sai do teu terreiro e no dia a dia. Aí eu quero ver se você é um bandista. Aí eu quero ver se você pratica o que as suas entidades dizem para você fazer. Aí, e dentro do terreiro é muito fácil. Você está ali no ambiente protegido, no ambiente sagrado, no ambiente fácil de você ser um bandista. Eu quero ver você ser um bandista no dia a dia. Na segunda, de manhã, quando você acorda para ir para o trabalho, aí eu quero ver você ser um bandista. Quando você está no trânsito, aquele trânsito fechado, que você está atrasado, aí eu quero ver você ser um bandista. Quando você está na rua e tem um irmão teu pedindo um pão, pedindo uma comida, aí eu quero ver se você é um bandista. A Umbanda é no dia a dia. O teu congá está dentro de você. A tua vela acesa está no teu pensamento. Aí é para você ser um bandista. E é isso que Capa Preta não somente faz, mas cobra de nós no dia a dia. Eu queria que vocês deixassem aqui os contatos de vocês para quem quiser estar adquirindo os livros. Quanto custa o livro, como que a pessoa pode comprar, você entrega para todo o Brasil? Tá. Os livros a gente pode entregar para todo o Brasil sem problema nenhum. Entre em contato lá, www.clubedosautores, né, .com.br. Vai estar lá, autor, coloca Marco Vasques ou Sérgio Lapastina. Os dois estão no Clube dos Autores. Os dois estão no Clube dos Autores, aí você pode adquirir o livro diretamente pela editora. Ou pode entrar em contato com a gente também. Para entrar em contato comigo, você pode através do Espaço Águia Sagrado. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube. Quer conhecer mais sobre nossos trabalhos? Procura lá. Eu tenho bastantes vídeos também junto com o Thiago da Rádio Toque de Axé. Inclusive nós falamos sobre o livro das orações. Tem um livro específico das orações que a gente trabalha. Muito para os bom. 14 orixás de Umbanda. 14, para os 14. Você conhece todos os 14 orixás de Umbanda? Eu quero esse livro. Então você Eu pode quero conectar esse com os livro, 14. Porque a hora que o negócio pega mesmo, você tem que Você ter abrir, o você manual tem um ponto de pra você referência, ter né? ponto de referência. Depois você vai falar com ele, mas o começo da conexão precisa ser um pré-agendado, vamos dizer Não assim, é? né? Precisa, E para os cara. 4 orixás de esquerda, Exu, Pombogira, Exu Mirim e Pombogira Mirim, você pode se conectar com eles também. É o que a gente falando aqui. Você quer comprar briga na internet? Chega em qualquer grupo de Umbanda, ou na sua página do Facebook, ela coloca lá, Laroie, Orixá e Xumirim. Você vai ver a briga que você vai arrumar. Mas existe. Ele é atuante na vida de todo mundo. Mas, gente, o que a gente quer falar para vocês? O Vamos seu atrás do contato. nosso livro.
Nosso contato, Marco é lá no Espaço Agni Sagrado, eu no Grupo da Boa Vontade, ou me procura Sérgio Labastida, Face, Insta, a gente está aí, a gente conversa sobre Umbanda, conversa sobre Exu e a gente pode ajudar muito vocês a ter essa evolução. Soletra Espaço Agni. Espaço, E-S-P-A-C cedilha O, Agni, A-G-N-I, A-G-N-I, Agni Sagrado. Tá bom? Não tem como errar, gente. Tá? Vamos lá. E o Thiago também, através da Rádio Toque de Axé, vai receber os pedidos de vocês, as perguntas de vocês, os comentários. Quanto mais vocês comentarem, mais a gente enriquece essa discussão e faz com que outras e outras pessoas alcancem isso. Esse tipo de movimentação que a gente vai fazer nas redes não é só sobre o lançamento de um livro, é sobre um mistério. Um mistério que precisa ser entendido como um mistério de amor, de proteção, de segurança e de tudo que a gente precisa hoje.